Bom dia, quarto ano! Tudo bem com vocês? E aí, como é que vocês estão? Aqui espero que esteja tudo bem. Pois é. E hoje nós vamos dar início à nossa aula, né? Dar continuidade à nossa aula, na verdade, falando lá sobre os animais. Lembram que a gente iniciou falando sobre os animais e começamos falando sobre os animais vertebrados. E aí, alguém lembra por que os animais são classificados como animais vertebrados? Qual é a característica predominante para os animais eles serem considerados um animal vertebrado? Quem me diz aí? Isso! Eles possuem coluna vertebral. Então, os animais que possuem coluna vertebral são considerados como animais vertebrados. Por exemplo, o cachorro, o gato, o ser humano, tudo isso aí é exemplo de animais vertebrados. E eles são classificados aí em vários tipos. Por exemplo, vamos lá, quem lembra aí, ó? Classificação dos animais vertebrados. Nós temos os mamíferos. Qual é a característica dos mamíferos? São animais que mamam, exatamente, e que têm o processo de geração dentro do corpo da mamãe, dentro do útero, no caso, né? Nós temos também as aves. As aves, elas são o quê? São animais que têm o corpo coberto por penas. São animais bípedes. Quem lembra o que são animais bípedes? São animais que se locomovem por duas pernas. É isso, as aves são bípedes, elas se locomovem por duas pernas. E o processo de continuidade aí da vida, como é que acontece, né? Através do ovo, a ave põe o ovo, aí choca e nasce o filhotinho, né? Nós temos aí os répteis, que são ovíparos também, eles se reproduzem aí pelo ovo também, né? Bota ovo, a tartaruga ela enterra aqueles ovos na areia da praia, né? Para que os filhotes para que os ovos eclodam e eles nasçam, né? E nós temos os anfíbios. Quem lembra dos anfíbios? Os anfíbios são o quê? São os sapos, as rãs, né? Lembra que nos anfíbios nós falamos sobre um processo chamado metamorfose? Mas tia, eu não lembro mais o que é isso. Por que acontece isso? Com que animal acontece isso? A metamorfose acontece com o sapo. Lembra que o sapo, ele quando as ovas é colocada na água, né? A sapa mãe, ela coloca as ovazinhas na água e aí eles eclodem e nasce o sapinho, um girino. Ele não nasce sapo, ele nasce um girino. Só tem a cabecinha e uma cauda. Aí ele vai crescendo e vai passando por um processo de transformação. E aí o que acontece? Essa cauda vai sumindo e vai aparecendo as quatro patinhas. Então ele passa por um processo de metamorfose. Há uma mudança muito grande entre o girino, né, na sua fase inicial, até virar o sapo lá na fase final. Então esse processo aí acontece com o sapo, o anfíbio, né, e é chamado de metamorfose. Acontece também com a lagarta, que é um animal invertebrado, lembra? A lagarta ela vira uma lagartinha, de uma lagartinha ela vira uma borboleta. Então é um processo de metamorfose também. E falamos sobre os peixes, que eles respiram por guelras e brânquias, né? Possuem escamas. Mas isso daí a gente já falou. A gente tá dando só uma relembrada. Hoje nós vamos falar de quê, tia? Hoje nós vamos falar sobre os animais invertebrados, né? E aí nós temos classificações também, né? Eu trouxe aí, logo no início do nosso videozinho, tem aí alguns animais invertebrados que ficam lá no fundo do mar, como exemplo do siri, a lula, o camarão, a estrela do mar. E nos vertebrados há também uma classificação, né? Eles são classificados, galerinha, invertebrados com esqueleto externo e pernas articuladas. Dentro desse grupo nós temos os insetos, os aracnídeos, os miriápodes e os crustáceos. Vocês vão entender perfeitamente, minuciosamente, com imagens, com desenho no nosso vídeo aí na frente. E nós temos também os invertebrados com esqueleto não articulado ou sem esqueleto, que são os moluscos, os anelídeos, os equinodermos, os vermes, as esponjas e os quinidários. Então, ó, corre todo mundo com atenção pra gente entender, pra ficar todo mundo, ó,
ímpar aí no assunto, sobre os animais invertebrados. Então, ó, dando continuidade, a nossa proposta de atividade está lá no finalzinho do nosso vídeo. É só esperar um pouquinho, assistir até o final. E é isso. Qualquer dúvida, a tia está disponível para tirar, é só entrar em contato. Beijo e boa aula! Vamos lá, vamos começar. A tia falou aí no vídeo que nós vamos falar um pouquinho sobre os animais invertebrados, não é mesmo? Então vamos lá. Gente, nós chamamos de invertebrados o quê? Os animais que não possuem coluna vertebral, que é uma característica dos animais vertebrados, né? O número de animais, gente, invertebrados é muito grande, é gigantesco. E a maioria dos invertebrados dos invertebrados é ovípara, né? Eles podem ser encontrados nos mais diversos ambientes, dentro do solo, na água, na terra e até no corpo de outros animais, viu? Cada um desses animais, eles tem uma função própria e realizam um papel importante na natureza, né? Tudo que está na natureza, inserido na natureza, é importante. E aqui, ó, nós temos alguns animais, né, invertebrados que são encontrados na praia ou no fundo do mar. No caso, a estrela do mar, o camarão, a lula, nós temos aí a concha, a esponja. Tudo isso são animais invertebrados que estão aí no fundo do mar, né? Tem papel extremamente importante também. Então, vamos lá. Os vermes, gente, alguns vermes, como por exemplo a lombriga e a solitária, eles são animais invertebrados que podem causar doenças aos seres humanos, viu? Então, é preciso que a gente tenha muito cuidado com a água ou o alimento que nós estamos ingerindo, né? Pois podem estar contaminadas com os ovos desses vermes por causa da falta de higiene. Então, a gente precisa tomar cuidado. Por isso que a gente tem que dar sempre prioridade para beber água potável, né? A gente fala sempre isso. E vamos à classificação. Lembra que eu falei que tinha uma classificação, né? Classificando aí os animais invertebrados, né? Para saber, gente, para saber a classificação de um animal invertebrado, é preciso levar em consideração apenas a presença ou não de um esqueleto externo e pernas articuladas. Então, o que é? Um esqueletozinho externo, ou seja, fora, e as perninhas. A gente vai entender por que dessas perninhas articuladas. Então, vamos primeiro com os invertebrados com esqueleto externo e pernas articuladas, né? São o quê? São os que apresentam esse esqueleto, os que apresentam esse esqueleto externo e essas perninhas são chamados de artrópodes, né? Os artrópodes, eles podem ser os insetos, tem o corpo dividido, né, em cabeça, tórax e abdômen. Então, a cabeça tem um par de antenas, como a gente vê aí. O tórax geralmente tem um par de asas, né, e apresentam 6 patas agrupadas em 3 pares, 3 de cada lado, né. Um exemplo são as baratas, as borboletas, né, a nossa amiga Joaninha aí. Nós temos os aracnídeos, olha que bicho triste. São terrestres, viu? E apresentam o corpo dividido em cefalotórax. O que é isso, gente? Formado pela junção de cabeça e do tórax, junto, né? E abdômen, né? E possuem aí 8 patas. Exemplo desses animais são os escorpiões, as aranhas e os ácaros. Os miriápodes, credo, tem o corpo alongado, né, sem segmentos diferenciados, ou seja, ele é todo inteirinho, entre o tórax e o abdômen. Você não consegue diferenciar, sabe onde é que está o tórax ou o abdômen desse miriápode, né? Tem cabeça distinta do tronco. Você vê que a cabeça ela é diferente, você vê aí na pontinha que a cabeça é um pouquinho diferente, né? E tem um par de antenas. Um exemplo é a centopeia e a lacraia aí, aquele que a gente chama de piolho de cobra, viu? E os crustáceos, ó que lindo, pelo menos um bonitinho, né? Além da nossa amiga Joaninha. Possuem respiração branquial, ou seja, por brânquias, e apresentam o exoesqueleto calcário. Essa caixinha aí que guarda o corpinho do nosso crustáceo. É um esqueleto calcário. E um exemplo aí é o caranguejo.
Pronto. Então, falamos aí sobre os invertebrados com esqueleto externo e pernas articuladas. Agora, nós vamos falar sobre os invertebrados com esqueleto não articulado ou sem esqueleto. Já os que não têm esqueleto ou que têm um esqueleto não articulado, né? Eles podem ser moluscos, possuem o corpo mole, molengo, né? Quem já viu uma lesma sabe como é que é. Com ou sem concha calcária. Então, ele pode perder essa concha aí, viu, gente? Um exemplo é o caracol, a ostra com concha, o polvo, a lesma sem concha, viu? Outro exemplo aí são os anelídeos, né? Sem qualquer tipo de esqueleto, é totalmente molenga. Apresenta o corpo todo mole, alongado e todo segmentadozinho, parece uma molinha, preste atenção, né? E um exemplo são os sanguessugas e as minhocas. Outros são os equinodermos. Tem um esqueleto sobre a pele. Então, ó, tem um esqueleto, uma casquinha aí, né? Uma caixinha tomando conta dos órgãos internos da nossa amiga estrela do mar. Então, esses são os equinodermos. Os vermes, sem qualquer tipo de esqueleto também, né? Ele é bem comum, né? A designação, né? Imprecisa de todos os animais alongados de corpo mole. Exemplo aí, a lombriga e a planária. Lembra que eu falei da lombriga que causa problemas, algumas doenças? As esponjas, sem qualquer tipo de esqueleto também, apresentam o corpo com poros e canais e de formas variadas, né? Exemplo, as esponjas do mar. Olhando assim, gente, nem parece que é um animal invertebrado, né? Parece que é uma pedra ou qualquer coisa, mas é um animal. E os quinidários, né? Eles têm o corpo assimétrico em forma de uma medusa com uma cavidade gastrovascular. O que é uma cavidade gastrovascular? É como se fosse uma boca, gente, para capturar alimento, né? Uma boca circundada por tentáculos. Olha essas perninhas aí, né? E organelas urticantes. Então, esses tentáculos aí, essas organelas urticantes, elas causam aí queimaduras na pele. Então, se vê um bicho desse no mar, corra. Podem ser sem esqueleto, como é o caso da água-viva, a caravela, a hidra e a anêmona do mar. Ou com esqueleto, que é o caso dos corais, que também é um quinidário. Então, todo mundo entendeu aí, né? A nossa classificação. Espero que vocês tenham compreendido, que tenham gostado da nossa aula. Nas próximas aulas nós vamos falar sobre a reprodução dos animais, como é que acontece. Então, atenção na explicação. A atividade, gente, é na página 142 a 144. Uma semaninha abençoada, boa aula, bons estudos. Qualquer dúvida, a tia está disponível, né? Beijinhos, meus amores.